Magazine TT tem uma edição de abril muito movimentada. Começamos com o CNTT em Abrantes e no Gavião, passamos por Pegões para o Troféu Yama, vamos até Santiago da Guarda para vos mostrar trial e daí seguimos para a mostra do CNTT em Lisboa. Saímos da capital rumo à Resistência de Arneiro das Milhariças e terminamos com o CN Trial 4x4 de Torres Vedras. Disputado em condições meteorológicas extremas, o Raid de TT da Ferraria cumpriu a sua 30ª edição, com corridas muito animadas que tiveram em António Maio, Arnaldo Martins e Pedro Santinho Mendes os vencedores das 3 disciplinas em competição. Entre chuva e sol, a etapa inaugural do Raid TT da Ferraria começou em Abrantes, ao lado do Tejo, com um cenário magnífico para as verificações técnicas e parque fechado, com mais de 120 equipas. Desportivamente, a etapa inicial, com 36 km cronometrados, teve no campeão António Maio o mais rápido nas duas rodas. Sebastian Buller abriu a pista e gastou mais 5 segundos que António Maio, ambos em Yama. Com o terceiro tempo, mas já com mais de 1 minuto, ficou Mário Patrão em KTM. A competição moto viu-se entretanto privada do seu piloto mais jovem, já que Martim Ventura, quarto classificado em Góis, acabou por não ser autorizado a partir. Entre os quad, confirmou-se o domínio de Arnaldo Martins, o vencedor da prova de abertura. Atrás da Suzuki do piloto de cabeceiras de basto, ficou a Kawasaki de Filipe Martins e a Yamaha pilotada por Vítor Caeiro. Com quase 6 dezenas de máquinas inscritas na competição SSV, o Raid TT da Ferraria assistiu à estreia dos novos Polaris e ao regresso de João Lopes. E seria exatamente o piloto de Torres Vedras a averbar o melhor tempo com uma folgada vantagem de 45 segundos sobre o segundo classificado. Fiquei surpreendido pela positiva. Amanhã vamos tentar fazer o mesmo, melhor não digo, mas o mesmo. Tentar gerir a corrida agora da melhor forma. Nas posições seguintes ficaram os dois Can-Am, que terminaram nas 2 primeiras posições em Góis. Bruno Martins terminou na segunda posição, com 4 segundos de vantagem sobre Pedro Santinho Mendes. Se João Lopes foi o mais rápido no Troféu Polaris e Bruno Martins conseguiu o melhor tempo para o Troféu Can-Am, o vencedor na primeira etapa da Taça Yama foi Ricardo Carvalho, que realizou o 6º tempo absoluto. No dia seguinte foi sob chuva torrencial que se disputou a segunda e derradeira etapa do Raid TT da Ferraria, que regressou aos terrenos que sempre fizeram parte das anteriores edições, com uma dupla passagem por um troço com uma extensão de 83 km. Na competição moto e depois do abandono prematuro de Sebastian Buller, o campeão António Maio passou para o comando da corrida e assegurou uma importante vitória nesta que foi a segunda etapa do Campeonato Nacional de todo o terreno. Fiz uma prova muito tranquila, esta segunda especial estava perigosa, foi só gerir a vantagem e foi muito bom sair daqui com uma vitória. Mário Patrão, aos comandos desta KTM, foi o segundo classificado, tendo gasto mais 7 minutos que o piloto da Yamaha. Companheiro de equipa de Maio, Luís Teixeira, terminou na derradeira posição de pódio, tendo triunfado na classe TT3. Entre os quad, a classificação final não se alterou face aos resultados do primeiro dia. Arnaldo Martins confirmou o favoritismo e terminou com quase 10 minutos de vantagem sobre o segundo classificado. Hoje saí para o primeiro setor seletivo, ataquei o máximo possível, porque sabia que depois de passar os UTVs a pista ia ficar muito degradada, e ataquei, consegui uma vantagem boa, e depois na última especial foi gerir, a pista também não dava para andar, coberta de água, muita chuva, e consegui chegar com a minha moto ao fim. Isso é o mais importante. Filipe Martins em Kawasaki e Vítor Caeiro em Yamaha formaram o pódio ao lado da Suzuki do piloto de cabeceiras de basto. Entre os SSV, a luta foi emocionante de início ao fim. No final dos primeiros 83 km, disputados na segunda etapa, os 6 primeiros estavam separados por 41 segundos, mas à chegada, o triunfo premiou mais uma excelente corrida de Pedro Santinho Mendes, o atual vice-campeão nacional. Com esta vitória, Santinho Mendes passou para a liderança do campeonato, à frente de Bruno Martins, que foi o terceiro classificado, e o segundo do Troféu Can-Am, ganho pelo vencedor deste Raid TT da Ferraria.
Em segundo lugar, a 36 segundos do vencedor, terminou o campeão nacional João Dias, que venceu o troféu Polaris. A Taça Yama teve como vencedor Ricardo Carvalho, que terminou na 7ª posição absoluta. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno regressa a 14 e 15 de abril com a Baja de Lolé. Duas corridas, duas vitórias. Com mais de 20 máquinas presentes em Abrantes para o arranque de mais uma jornada, o troféu Can-Am Prozis continua na senda do sucesso. As novidades não param numa competição multilingue. Vim aqui com um amigo, venho-me divertir, venho desfrutar, mas fiquei entusiasmado por ver tantos carros iguais. Aqui não há diferenças de máquinas, os carros são todos idênticos, ou seja, aqui o talento, a coragem e o saber conduzir, tudo é importante para que consigamos andar rápido. On va se battre, déjà l'intérêt de participer, c'est un grand plaisir d'être ici au Portugal. Pour moi c'est un championnat merveilleux, voilà, beaucoup d'animation, une superbe organisation. Parque fantástico montado baratejo, aqui enaltecido pela campeã nacional de rallies. Tem sido uma surpresa este campeonato, esta prova, se não me engano, tem 58 carros destes, eu acho que realmente foi um boom muito grande e ainda bem, eu acho que o desporto automóvel precisava disto, as pessoas estão com muita vontade, acho que toda a gente, há pessoal que se vem divertir, há pessoal que quer andar mesmo, nós este ano, claro que sim, queremos sempre fazer os melhores resultados possíveis, mas vimos numa mais de diversão. O primeiro dia de prova levou a corrida de Abrantes ao Gavião, a comemorar este ano a 30ª edição do seu raio de TT da Ferraria. Resultado, 2 Can-Am nos 3 primeiros. No dia seguinte, a luta entre os SSV foi emocionante de início a fim. No final dos primeiros 83 km, os 6 primeiros estavam separados por apenas 41 segundos. Dos 6, metade eram Can-Am. Com um apelido histórico no desporto motorizado em Portugal, Pedro Santinho Mendes impôs-se no derradeiro setor e averbou o seu primeiro triunfo na modalidade. Já lá vão com este o terceiro ano a fazer alguns pódios e finalmente costuma ser que a espera sempre alcança e por visto foi o que aconteceu, chegou hoje. Olha, é o que toda a gente comenta aí, tens feito bem o trabalho de casa. Sim, mais ou menos, temos andado a alguma coisa e daí conseguirmos andar mais depressa quando é preciso. Com 4 Can-Am no top 5, uma referência especial para Ruben Faria. Hoje foi um dia bastante positivo. Segundo lugar agora na última especial e quarto lugar da geral, penso que é mais do que positivo. Mas as vitórias não se ficaram por aqui. João Monteiro venceu na promoção e Francisco Esperto entre os veteranos. Foi bom, estava muito duro, agora a parte final está mesmo dura, porque já passámos ontem e voltámos a passar hoje e apanhei um colega também com um Can-Am parado, pensei, pelo que vi foi Correia e então vi a gerir um bocado o meu até ao fim. Está-se a andar muito rápido, eu nunca pensava que só fizesse velocidades, eu cheguei a atingir velocidade na ordem dos 130, 140 km em estradas muito estreitinhas, todas completamente cheias de lama, mas eu vi que com a passagem de manhã tinha que andar assim, porque as pessoas estão todas a andar muito, muito rápido, isto está muito por acaso, mas vai ser difícil. Encharcado e disputado em condições extremas, o raio TT da Ferraria proporcionou imagens fantásticas. Aqui vão elas.
Sim, eu ouvi o Peter Ansel falar no Porto Alegre que nós tínhamos o melhor campeonato de UTVs ou SSVs da Europa e pronto, desconheço a Austrália e os Estados Unidos, mas da Europa definitivamente é um grande campeonato. Ontem tivemos 58 carros à partida e ainda faltam alguns e a competitividade está ao rubro. Com mais de 200 pilotos inscritos, uma boa parte dos quais jovens de tenra idade e de ambos os sexos, arrancou em Pegões a 14ª edição do Troféu Yamaha. Pilotos de moto e de Moto4, divididos pelas mais diversas classes, em função das suas idades, das características das motos utilizadas e também da sua experiência, porque o evento também conta com nomes grandes do TT, do Enduro e do Motocross Nacional. Era o caso de Sebastian Buller, que depois de ter dominado a prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, continua a demonstrar que este ano está fortíssimo. Imprimi um bom ritmo tranquilo do início ao fim, não arrisquei nada, isto não são corridas para arriscar, apenas para treinar. Encaro esta corrida como se fosse um treino normal. Olha, com tanta gente em pista às vezes é um bocado difícil as ultrapassagens. Sim, isso é o mais difícil e o mais perigoso aqui nesta corrida. Tivemos mais ou menos 40 motas dentro de uma pista de 2 km, torna-se muito difícil as ultrapassagens. Não é que os outros pilotos façam de propósito, mas neles não se conseguem desviar a tempo e às vezes damos um toque num ou no outro. Nas corridas destinadas ao squad, houve muita emoção no duelo travado entre os amadores Fernando Cardoso e Sérgio Marques, tendo Daniel Bernardo ganho entre os pilotos oficiais. Com os SSV da Yamaha a animarem a festa, envolvidos numa ação de solidariedade, eram todavia os mais pequenos que atraíam mais atenções. Tive uma queda, mas consegui-me levantar bem a moto e perdi poucos segundos e depois foi só adiantar mais os meus colegas e gerir um pouco a corrida. Com a Escola Off-Road Camp a ser responsável pelo franco crescimento da participação infantil, o Troféu Yamaha envolve cada vez mais famílias, com pais e filhos a competirem numa mesma jornada. Santiago da Guarda, no concelho de Ancião, recebeu a jornada de abertura do Extreme Trial 4x4.
Disciplina em franco crescimento, o trial 4x4 levou até à freguesia, que se situa no limite norte do distrito de Leiria e que ostenta com orgulho o seu monumento nacional manuelino, cerca de 2 dezenas de máquinas, divididas pelas 5 classes desta competição. Desportivamente, a prova estava dividida entre uma especial de perícia e uma de resistência. Em ambos os casos, piloto e máquinas foram postos à prova num desempenho que atraiu imenso público. Missão muito importante e extremamente extenuante estava reservada para os copilotos. Uma referência especial para Elsa Henriques, não só por ser a única senhora a enfrentar este desafio, mas também porque em muito contribuiu para a vitória na classe rainha, a Super Proto Mais, da máquina que ostentava o número 802 e que era pilotada por Adriano Santos. Não atacámos assim muito forte, com medo de que o carro não aguentasse, mas fomos gerindo a prova e conseguimos um bom resultado. Talvez ainda se volte aqui este ano fazer a prova do curso e depois aí vamos decidir se o carro fica, se vai. Uma nota final para a excelente organização do CAS, onde não pesou o facto de se estrearem neste tipo de evento. Este evento foi de veras importante porque, segundo os nossos cálculos, assim ainda muito provisórios, mas tivemos aqui hoje mais de 3.000 pessoas que nos visitaram, que visualizaram esta prova. É a primeira que nós organizamos em conjunto com a X Adventure. Seguramente que será a primeira de muitas, porque o balanço é altamente positivo. Depois de 2 corridas completamente encharcadas, mas repletas de participantes, com muitas novidades e uma enorme competitividade, foi sob um sol radioso, num dos espaços mais nobres, modernos e animados da cidade, e com a presença de milhares de visitantes, que o Campeonato Nacional de Todo o Terreno se mostrou em Lisboa. À chamada aderiram um bom número de equipas e pilotos, vários campeões e máquinas nunca antes vistas na capital. A jornada foi essencialmente de convívio e de continuar a passar a mensagem de que Portugal tem o melhor campeonato de TT da Europa. Já tenho ouvido comentários, já dei alguns autógrafos, nunca me tinha acontecido, miúdos pequenos a querem tirar fotos dentro do carro e a pedirem autógrafos. Tem sido engraçado, tem sido uma experiência nova. Acho que é muito importante fazer este tipo de coisas. Acho que vocês estão de parabéns por terem organizado uma coisa deste género, bem no coração de Lisboa, com a acontecer a fila aqui ao lado. Tem tudo a ver, muita gente a passar, muitos curiosos a ver as motas. Estamos a levar a competição ao público em geral e acho que isso é importantíssimo. Eu achava que isto ia evoluir, sim, mas nunca pensei que fosse o fenómeno que foi este ano, quer a nível dos carros novos, quer a nível das novas pessoas que estão a correr, foi surpreendente. A despertar uma enorme atenção, o Off-Road Camp atraía os mais pequenos e a piloto Catarina Sampaio não tinha mãos a medir. A procura tem sido muito grande, tanto de pessoas que nunca tiveram experiência, como de pessoas que já têm alguma experiência e querem evoluir, e é precisamente por isso que nós cá estamos, para acompanhar todas as pessoas que queiram fazer parte da modalidade. A par de pilotos e equipas, também os organizadores de provas marcaram presença. E é bom não esquecer que em 2016 se celebrou a 30ª edição da BAJ de Porto Alegre, onde tudo começou. Nós trouxemos os regulamentos, uns roadbooks com informações sobre a prova e as pessoas têm curiosidade e vêm ver e pronto, e assistem aos vídeos que nós temos estado a passar, que contam a história dos 30 anos da prova rainha de todo o terreno português. E no meio de tanta animação, é importante salientar que o CNTT fez questão de ver associados a esta festa os pilotos que competem além fronteiras e que dão ainda mais visibilidade a uma modalidade onde Portugal é uma potência a nível mundial. Uma homenagem simples, mas mais do que justificada, e onde não faltou um campeão do mundo. A freguesia de Arneiro das Milhariças, no concelho de Santarém, recebeu pela primeira vez uma prova de todo o terreno que levou até às suas pistas motos e quads que disputam o troféu de resistência, este ano instituído pela FMP. A parte da manhã esteve reservada para as máquinas de 4 rodas. Quase 3 dezenas de quads apresentaram-se à partida, num grupo que incluía 2 senhoras. Um destaque especial para a presença do vice-campeão nacional Arnaldo Martins, que, aos comandos de uma Suzuki,
foi o primeiro a tomar os comandos da corrida. O piloto de Cabeceiras de Basto liderou durante a primeira hora. Dificuldades na saída da zona de assistência acabaram por o fazer perder a liderança da prova para Firmino Salazar, que se manteve no comando até a final, onde chegou com uma vantagem de 45 segundos. A corrida foi muito boa, foi espetacular, o circuito estava muito bem marcado, apesar do pó, o pó foi bastante difícil para os pilotos. Correu bastante bem, consegui passar o segundo classificado na assistência, a minha assistência portou-se 5 estrelas e foi assim que consegui vencer. Terceira posição para Johnny Fonseca, em Yamaha, enquanto Noel Mendes foi o mais rápido entre os pilotos inscritos na muito participada classe Hobby. O intervalo entre corridas serviu para uma exibição dos SSV, que já deverão participar na jornada do próximo ano, com a vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Santarém a usufruir da experiência de andar ao lado de Bruno Martins. Com outros tantos 30 pilotos na grelha de partida, a competição moto foi também bastante animada. Pedro Fernandes, numa Honda, arrancou na frente, mas vindo de trás e pertencente ao vasto grupo de pilotos hobby, seria Joel Paiva a assumir o comando, levando-o a escovar na vitória com uma vantagem de mais de 2 minutos. Acho que a organização está de parabéns. Tentaram tivéssemos boas condições, como estava bastante pó, regaram alguma parte da pista, mas não foi fácil, apanhámos muito pó, foi uma corrida dura. Pedro Fernandes foi o segundo classificado, terminando logo atrás de si o veterano Paulo Cardoso aos comandos desta Yamaha. Um balanço final muito positivo para esta prova, organizada pelo Pedrinho Motor Clube, que regressará seguramente em 2018. Pelo quarto ano consecutivo, o Campeonato Nacional de Trial 4x4 passou por Torres Vedras e com um balanço extremamente positivo. Aquela que já é conhecida como Pista Espetáculo fez as delícias de público e equipas e cumpriu-se uma brilhante jornada desportiva. Carlos Rodrigues foi o grande vencedor desta segunda etapa do Campeonato Nacional de Trial 4x4. O piloto de Loures foi, de todos os 36 participantes, quem conseguiu dar mais voltas à pista, 20 no total. Tivemos ali uns percalços, mas conseguimos, entre aspas, resolver. Ficámos sem free spool ao fim de uma hora e depois, nos últimos 50 minutos, a embreagem já não se estava a aguentar. Tivemos que fazer gestão, mas como tínhamos uma volta de avanço, pelo menos sobre o segundo da nossa classe, fomos gerindo. E fui aqui pressionando o Zé, dando apoio, para ele não desmotivar, porque eu estou lá dentro, eu estou sentadinho. Para ele, nestas situações é que são mais complicadas, porque o gerir a embreagem faz a gestão e o meu cansaço é o mesmo. Para ele é que é diferente sempre. Rui Querido completou 19 voltas e, ao conquistar o segundo lugar da Absoluto, sai de Torres Vedras na liderança da classe. António Calçada voltou a conhecer o sabor da vitória, depois de já ter triunfado em Valongo. Completou 16 voltas à pista, mais 4 voltas que o segundo classificado, António Silva, e mais 8 que Pedro Alves, terceiro classificado. 2 provas, 2 vitórias, para já este campeonato 2017 está a correr bem. Está, este ano acho que estamos no caminho certo. Eram aquelas afinações que o ano passado o carro não tinha e este ano o carro está completo. Ora, já são alguns anos aqui a correr em Torres Vedras, como é que foi hoje a prova? Muito dura mesmo. Foi das mais duras desde que vimos cá. Depois de 2 provas, António Calçada é o líder da Extreme com 42 pontos, seguido de Pedro Alves e António Silva, ambos com 32 pontos. Na categoria Proto, Carlos Rodrigues foi, depois de 3 horas de resistência, o grande vencedor da classe. Como já tínhamos referido, o piloto foi o grande vencedor desta jornada, fazendo o melhor resultado de todas as classes e, por isso também, o natural vencedor da sua classe. Rui Querido sai de Torres Vedras, na frente da classe com 37 pontos. Álvaro Alves é segundo, com 32, e Bruno Fernandes terceiro, com 28. Já na classe Super Proto, Sérgio Castro conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Depois de se ter estreado na última prova de 2016, em Gandra, e de ter dado muito espetáculo já em 2017, em Valongo, em Torres Vedras alcançou o tão desejado primeiro lugar.
completou 17 voltas à pista. Também tivemos um problema com o motor que começou a falhar no cilindro, mas entretanto ele correu bem, conseguiu-se gerir o carro. Foi uma boa prova. Basicamente também tivemos partiu-nos uma jante e de resto portou-se bem. A pista era fixe, era um bocadinho técnica, puxava um bocadinho para o navegador, assim, penso que tive a altura do carro. Depois de cumpridas 2 provas, Cláudio Ferreira continua a liderar a Super Proto com 33 pontos, seguido de Luís Jorge com 32. Depois de 2 horas de resistência, João Vicente venceu a classe de promoção com 14 voltas à pista. O piloto admite estar a lutar pela vitória final da classe de promoção e depois de um segundo lugar em Valongo, conquistou o ouro em Torres Vedras. Hoje foi muito duro, foi muito bom, estávamos a precisar, a nossa equipa estava a precisar porque tem sido muitos meses de trabalho, volta do carro, tenho a agradecer a toda a gente, muito, principalmente aos patrocinadores que me ajudaram, que acreditaram em mim e estava mesmo a querer mesmo, era à vontade mesmo, pois e hoje vai para casa, foi muito bom. João Fernandes e João Vicente repartem a liderança da promoção com 36 pontos. Na classe UTV Buggy, Domingos Diniz apresentou em Torres Vedras um novo carro e venceu com 4 voltas de vantagem. Em 1 hora 54 minutos e 14 segundos, deu 22 voltas à pista e levou assim o ouro para casa. Na classificação geral, Luís Carneiro e Domingos Diniz dividem a liderança da classe com 35 pontos. Presente nesta jornada esteve Cândido Barbosa, o novo presidente da Federação Portuguesa de Todo o Terreno Turístico, Trial e Navegação 4x4, deixou claro que vai trilhar um caminho de diálogo pelo sucesso da modalidade. Dar os parabéns a esta magnífica organização, tanto aos Trilhos do Norte como aos bombeiros voluntários de Torres Vedras. Um agradecimento também ao município de Torres Vedras pelo apoio dado a esta magnífica organização e naturalmente que o campeonato segue, o presidente mudou, estando agora em funções desde 18 de março e há aqui um trilho novo a percorrer e esse trilho chama-se diálogo com os clubes, diálogo com as associações, diálogo com aqueles que são os amantes da modalidade, que não são afiliados mas poderão passar a ser e este diálogo irá-se fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. O Campeonato Nacional de Trial 4x4 continua no fim de semana de 29 e 30 de abril em Mação. A organização está a cargo do clube MAC-TT.